Olá, queridos amigos, mais uma vez nos encontramos para realizar e participar de mais nesse momento de estudo do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Mais uma vez, como permissão do nosso Pai Criador, nos reunimos a fim de que, em busca do conhecimento, unamo-nos em forças e empenhos necessários. Conhecimentos estes que formam aí a escada para que facilite para cada um de nós a ascensão espiritual de todos nós. À medida que então nós vamos agregando a estes conhecimentos a vivência, a prática, é lógico. Hoje nós estamos iniciando esta aula no roteiro 6, a escritura dos evangelhos, os evangelistas. Nós vamos lembrando que esse trabalho tem como crédito a Federação Espírita Brasileira. Este estudo aprofundado da doutrina espírita está no livro 1, Cristianismo e Espiritismo, módulo 2, o Cristianismo. Então, com a graça e a proteção do nosso Pai Criador, continuamos hoje. Nós temos então objetivos. Quais são os objetivos que todos nós juntos vamos hoje buscar atingir? O primeiro deles vamos explicar como foram redigidos os textos evangélicos. Segundo, nós vamos também buscar atingir o seguinte objetivo: analisar o papel desempenhado pelos evangelistas na divulgação do cristianismo. Qual o significado da palavra evangelho, né? Do grego euangelion, boa notícia, boa nova, como nós sabemos. E sempre, por ser então uma boa notícia, uma boa nova, né, tem essa conotação de alegria. Porque sempre uma boa notícia traz um clima de satisfação, de alegria, ao recebermos essa notícia. E nós sabemos que a alegria, a satisfação, ela nasce do ser espiritual. É inerente àquilo que o ser humano, encarnado ou desencarnado, no momento ali está se satisfazendo, tendo a satisfação de viver, de ter aquela experiência. E não foi diferente ao receber a boa notícia do Evangelho de Jesus. Claro, a satisfação, a alegria interior, íntima, espiritual de cada um destes, como nós hoje ainda temos essa alegria e percebemos essa conotação de alegria em torno do Evangelho, em causa justamente pelo que gera em nós, que é justamente, mais uma vez dizendo, a satisfação pelos resultados quando trabalhados em nós, aos resultados de satisfação, de alegria, de paz, de harmonia, de conhecimento que o Evangelho de Jesus traz para nós. Então, não poderia ter outra coisa que não fosse a conotação de alegria. No Novo Testamento, o Novo Testamento é composto dos evangelhos, que são os 4 evangelhos, né? Nós vamos lembrando que esse abrange um conjunto de livros. Quando se fala o Novo Testamento, nós estamos falando de uma abrangência. Vejamos aí esta abrangência. Então, no Novo Testamento, essa abrangência tem 4 conjuntos de livros, assim discriminados. Há os evangelhos, como vocês estão vendo aí,
B, Atos dos Apóstolos, é composto também de Atos dos Apóstolos. C, também das Epístolas. D, Apocalipse. E neste roteiro estão inseridos informações, nesses roteiros estão inseridas as informações sobre o Evangelho de Jesus, segundo os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que nós vamos encontrar. Então, o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, tem como base doutrinária, né? É justamente do cristianismo, aspectos também da biografia terrena de Jesus e de seus principais ensinamentos de caráter moral. Nós vamos encontrar nascimento, vida, mistério, morte, ressurreição. As palavras de Jesus, então, foram disseminadas ao longo dos caminhos, transmitidas de boca em boca e transcritas apenas após a morte. É interessante isso, né? Então, o Evangelho, a Boa Nova, cerne doutrinário do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena, como a gente viu aí, de Jesus Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João, discípulos diretos, apóstolos, de contato pessoal com o Mestre, escreveram respectivamente em hebraico e em grego. Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego, o primeiro transmitindo reminiscências de Pedro, o segundo investigando e recolhendo informações por via indireta. Harmonizam-se os 4 textos num todo orgânico, composto sem acomodações, sob inspiração mediúnica, cujo influxo não derrogou a liberdade volitiva e os pensadores psíquicos. Mateus, menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Marcos, no caso, atemorizado quando jovem ainda, com a intensidade da tarefa sublime, depois vendo em Jesus o servo incansável paradigma da fraternidade a serviço divino, e Lucas, mais intelectualizado, apresenta Jesus como entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção do Pai no Pai Criador. João, mais espiritualizado, portanto, mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o Verbo mesmo de Deus, não apenas o Rei, o servo, o homem. Sinopse da biografia terrena. Entendemos então que o Evangelho da Boa Nova tem essas conotações todas para que a gente entenda. Agora nós vamos encontrar observação, antes de passarmos para esse slide,
nós vamos encontrar lá no livro Cristianismo e Espiritismo, escrito por Leon Denis, né? Dizendo que o Cristo nada escreveu. Nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas, como nós sabemos, de boca em boca e posteriormente transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã oral e viva é qual água corrente, em que qualquer um se pode saciar a sua sede. A sua propaganda se fez por meio da prédica, ou seja, por meio de sermão, discurso, sermões religiosos, pelo ensino então dos apóstolos, homens simples e letrados, mas iluminados pelo pensamento do mestre, iluminados pelo pensamento do mestre. Não é senão do ano 60 ao ano 80 que, no caso após o Cristo, depois de Cristo, que aparecem as primeiras narrações escritas. E de Marcos, há o princípio, que é a mais antiga, no caso, começou, que foi considerado e é considerado a primeira representatividade transcrita através de Marcos, que é a mais, então fica sendo a mais antiga. Depois, as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, todas escritos fragmentários e que se vão acrescentar de sucessivas edições, como todas as obras populares. Foi somente no fim do século I, de 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, o primitivo, atualmente perdido. Finalmente, de 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos, únicos depois reconhecidos pela Igreja, grande número de outros como vinha à luz, desses são conhecidos atualmente uns 20, mas no século III, Orígenes os citava, no caso em maior número, não é? Então Lucas faz alusão a isso no primeiro versículo da obra que traz seu nome. Os textos é muito interessante, os detalhes esclarecedores para nós. Como nós temos aqui, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu, está lá em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever
escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Olha que maravilha, né? Nós também vamos encontrar ainda como sendo redigidos lá, fazendo determinadas pontuações, dizendo que não havia, de acordo com o que nós vimos agora aqui em Lucas, né? Não havia pontuação nem separação de palavras. A pontuação surgiu com a imprensa no século XV. Não havia separatividade de acentos e de separação de palavras, né? E também, no caso, são características interessantes, os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. E também as palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem os espaçamentos, ou seja, a colocação de espaços foi adotada a partir do século XIV depois de Cristo. E também a organização por capítulos, essa que nós conhecemos hoje nas Escrituras, por capítulos, surgiu no Ocidente. No caso, o cardeal inglês, Hugo, no século XIII, é que fez essa separação, não é? E também, uma curiosidade, fez a subdivisão em versículos. Então foi a criação do tipógrafo parisiense Robert Stephan, isto no século XVI, certo? Que interessante, né? Detalhes importantíssimos para que a gente vá construindo o conhecimento em torno dessas verdades, né? Os caminhos perseguidos para que chegasse até nós. Então nós tivemos aí uma versão autorizada. E vamos lembrando, antes de passar para esse slide, lembrando que os textos evangélicos utilizados pelos povos não anglo-saxônicos originam-se da Vulgata, ou seja, divulgada, da Vulgata ou divulgada, que é a mesma coisa, da Vulgata Latina, fixada a partir do século IV, quando o erudito Jerônimo, secretário do Papa Damasco I, verte do grego para o latim textos autenticáveis e separa os considerados de autoria obscura ou apócrifas. Sabemos então que, no entanto, que existiu, no caso, a chamada Bíblia dos 70. Corpo doutrinário, esse corpo doutrinário, então, é interessante que nós tivemos este do grego para o latim, esses textos autenticáveis. Então, a partir daí, o grego em que os evangelhos foram escritos foi o popular dialeto alexandrino chamado Quini, que era a língua mais falada ou pelo menos compreendida pelos homens, no caso, os homens cultos, né, de todas as localidades do Oriente e do Ocidente do Império Romano. Por essa razão, os evangelistas usaram o grego e não o hebraico para escrever os evangelhos, tornando-os assim acessíveis
a um maior número de pessoas, ou seja, a toda massa, né, das pessoas. Por quê? Naquele tempo não havia pontuação, como nós colocamos aqui há pouco, não havia exatamente aquele hábito da pontuação que nós hoje assim temos, né? Nem, por exemplo, como a gente colocou também, essa separação de palavras na escrita. No caso, os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego, no caso do alfabeto grego. E as palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem aquele espaçamento que naturalmente os temos hoje. A colocação de espaço entre as palavras e as frases, como nós vimos, foi adotada a partir do século IX, depois de Cristo. No caso, a pontuação surgiu com o aparecimento da imprensa no século XV, como nós já havíamos citado. A organização dos textos bíblicos em capítulos, como nós também vamos aqui reforçar, foi introduzida no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo, no século XIII. A subdivisão, e no caso a subdivisão dos capítulos, como nós assim conhecemos hoje, em versículos, foi criação do tipógrafo parisiense, senhor Roberto Stephen, lá ainda no século XVI. Não obstante a existência de várias traduções inglesas da Bíblia, empreendidas durante a Idade Média, somente no século XVI a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa na forma que conhecemos atualmente. Na Conferência de Hampton Court, em 1604, foi proposta uma nova tradução da Bíblia. 54 tradutores foram convidados para o empreendimento desta tarefa em Oxford, Cambridge e Westminster. Essa tradução, dedicada ao rei James I, foi publicada em 1611 em volumes grandes. Trata-se de uma tradução também conhecida como a versão autorizada, que se enraizou de tal forma na história religiosa e literária dos povos de língua inglesa, que as edições posteriores cuidavam apenas de simples revisões e não de substituições. Algumas dessas revisões vamos ver aí algumas dessas revisões, né? Por exemplo, a revisão inglesa foi em 1885 e a versão padrão americana, ou American Standard Version, de 1901. Esta última foi vigorosamente revisada pelo Revised Standard Version de 1946 e 1952. Os textos bíblicos publicados em língua inglesa, que tem como base a tradução de William Tyndale, de 1525, que nasceu em 1500, que foi feita em 1525,
a 1526. Sobretudo, o Novo Testamento apresentam diferenças das edições publicadas pelos demais povos. É que a tradução inglesa foi realizada diretamente do original grego e não do latim, ou seja, não da Vulgata, né, propriamente dita. Nós, então, vamos perceber que nas influências pessoal, vamos perceber que houve uma influência, como está aqui nesse slide, que vocês estão vendo, que houve influência pessoal do escritor nessas colocações. Por exemplo, os estudos críticos e sérios afirmam que sim, que houve influência, né? Sim, por parte dos escritores, certo? E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinópticos, como nós vimos, apenas reforçando. Ou seja, sinópticos pelo fato de ser semelhantes, né? Mais ou menos com detalhes iguais. Dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 deles estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, no caso, por isso lá semelhantes, né? Os quais não constam do evangelho de Marcos. Agora, Mateus e Lucas inseriram outros versículos, segundo interpretação própria, no caso deles próprios, né? Interessante isso aí. Então, como os escritos evangélicos foram divididos, como nós havíamos apenas fazendo aqui um reforço, foram divididos em canônicos, primeiramente, aqueles que no caso significa aqueles que fazem parte do Novo Testamento, certo? Esses são os canônicos. E os apócrifos, que são aqueles que são foram definidos no Concílio de Niceia. São manuscritos redigidos pelos discípulos, mas que não foram reconhecidos pela Igreja Católica. Existem, no caso, cerca de 112 textos apócrifos, né? Esses aí, no caso, os definidos pelo Concílio de Niceia. Então, são 112 textos apócrifos, 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento, não é? É interessante. Agora nós adentramos a questão particular de cada um dos evangelhos, né? Dos companheiros, irmãos espirituais, no caso, começando pelo Evangelho segundo Marcos, né? O que nós temos de interessante em relação a este evangelista, né? No caso, o Evangelho segundo Marcos, nós vamos aqui lembrar nesse instante, para elucidação de nossos conhecimentos, conforme a mais antiga tradição, esse Evangelho foi escrito por João Marcos. João do hebraico, Marcos do latim. Sobrinho de Pedro e primo de Barnabé. Ao que se sabe, vivia em Jerusalém com seus pais. Supõe-se que o texto de Marcos foi o que serviu de fonte para as escrituras de Lucas e de Mateus, tendo ele próprio, por sua vez, utilizado outras fontes. Pedro, por exemplo, foi uma das fontes. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Primeiro, no caso, o de Marcos, o primeiro a ser escrito. Num tempo não muito distante da destruição
de Jerusalém, ocorrida no ano de 70 depois de Cristo, possivelmente entre os anos 60 e 70. É um evangelho que apresenta pouca evolução da doutrina cristã e não conduz a maiores reflexões teológicas. É provável que Marcos tenha acompanhado os acontecimentos da paixão e morte do Cristo. Para escrever o seu evangelho, Marcos deve ter recorrido a 3 fontes. No caso, a primeira, as suas lembranças, as recordações de pessoas que conviveram com o mestre e aos documentos também que circulavam na jovem comunidade cristã da época. A tradição informa que Marcos teria sido discípulo de Pedro, de quem teria recebido os esclarecimentos evangélicos. Isto está lá na carta primeira a Pedro, também lá no capítulo 5 desta mesma carta, capítulo 5, versículo 13. Também está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 12. O Evangelho de Marcos está escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica. Descuida-se da sequência cronológica. Há muitas palavras aramaicas, revelando a proximidade com os aramaísmos dos originais em que se baseou. São exemplos de aramaísmo as seguintes palavras ou expressões. Boanerges, está lá em Marcos 3,17. Talita cumi, está em Marcos, capítulo 5, 41. Éfeta, Marcos 7, 34. Oba, Marcos 14, 36. Eloi, 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 Marcos 15, 34. Mostra também vestígios aí, nesse caso, da tradição oral. Há indícios de que Marcos teria redigido o seu texto em Roma. Os historiadores que defendem esse ponto de vista se fundamentam nos seguintes indícios. Primeiro, na questão sobre o divórcio. Também em Marcos 10, 1 e 12, né? Um problema que afligia apenas os romanos da época. Também se apoiaram na utilização de palavras latinas, como centurion, que significa centurião, e praetorion, que significa tribunal, entre outras. Marcos, capítulo 6, 27, e também capítulo 7, versículo 4, 12, 42, 15, 39, 44, 45, está lá registrado. Também vamos encontrar o nome latino para designar a moeda, ou óbolo, ofertada pela viúva. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41. O Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Tem como escopo apresentar Jesus como Filho de Deus. Como Filho de Deus, sua condição divina, demonstrando que os milagres realizados por Jesus asseguravam ser ele o Messias prometido. Esclarece também
que Jesus é recebido favoravelmente pelas multidões, mas que seu messianismo humilde e espiritual decepciona e diminui a expectativa popular. Olha que interessante, né? Então, assim, através desse aspecto de visão, no propósito de nos apresentar Jesus como Filho de Deus, incompreendido e rejeitado pelo povo, Marcos se preocupa menos em explanar o ensino do Mestre, fazendo poucas referências aos seus ensinamentos. Escrito, no caso, em linguagem popular, de estilo vivo, o texto de Marcos deixa de lado o que interessava apenas aos judeus, focalizando também os interesses dos pagãos recém-convertidos na fé, após a morte de Pedro e Paulo, ou seja, entre os anos de 62 e 63. No entanto, há no Evangelho de Marcos explicações que nem mesmo os gentios compreendiam. Nem mesmo os gentios compreendiam. Nós vamos encontrar em vários pontos relatados, como por exemplo, o próprio Marcos, lá em capítulo 3, 17, 5 e também 41 e assim por diante. Em vários pontos vamos encontrar esses pontos culminantes de seu evangelho, que é a confissão de Pedro em Cesareia, né, em Cesareia. É interessante que a tradição diz que a casa citada em Atos dos Apóstolos, lá em 12:12, pertencia a Marcos e é a mesma onde foi celebrada a última ceia de Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 4. Supõe-se também que o jardim de Getsemane lhe pertencia, que ele, no caso Marcos, era o homem do cântaro, ou seja, está lá em Marcos 14, 13, sendo igualmente o jovem nu, retratado unicamente em seu evangelho, né? Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem do apóstolo dos gentios, de Jerusalém a Antioquia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5. Mas não completa a viagem. No caso, Marcos não completa a viagem, voltando a Jerusalém, e com Barnabé, e no caso com Barnabé, foi a Chipre. Todavia, permaneceu mais tempo com Pedro, servindo de intérprete e de secretário, tendo participado de trabalho missionário no Egito, e morreu vítima de martírio. Que interessante. Agora nós temos na sequência o Evangelho de Mateus, e nós vamos passar direto para ele, que nós tivemos aí todos os detalhes colocados com relação a Marcos, né? Agora, e o Evangelho segundo Mateus? É interessante os detalhes também, que nós façamos as nossas observações, a fim de construir, como eu digo, esses conhecimentos históricos, e também entendendo o perfil de cada um destes evangelhos. No caso, o Evangelho segundo Mateus, como aqui estamos vendo, né? O Evangelho de Mateus foi escrito entre 80 e 100 depois de Cristo. Seguramente foi depois de 70, após a destruição de Jerusalém, e posterior ao Evangelho de Marcos.
O texto, conhecido nos dias atuais, surgiu na Palestina, escrito em grego, em bom estilo literário, para leitores de língua grega. Posteriormente, foi traduzido para o latim, Vulgata, né? No caso, nós vimos aí o significado, divulgada. Alguns estudiosos acreditam que o texto original de Mateus foi escrito em aramaico e mais tarde traduzido para o grego. Se efetivamente esse texto existiu, foi perdido. As linhas gerais da vida do Cristo encontradas no Evangelho de Marcos são reduzidas no de Mateus, mas segundo um novo plano, porque relatos e os discursos se alternam. Porque então podemos dizer que era num segundo plano, né? Feito por parte de Mateus. Então, por exemplo, lá, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, em Mateus, capítulo 1, versículo 4. Lá há um relato da infância e início do ministério de Jesus. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 7, vem em discurso o sermão do monte, as bem-aventuranças e a entrada do reino, né? No tempo em que foi escrito, a igreja cristã já ultrapassara os limites de Israel. Mateus, então, foi um dos apóstolos e testemunha de vários acontecimentos. Cobrador de impostos para o Império Romano, era menosprezado pelos judeus, porque consideravam impuro a sua profissão, como nós sabemos. Foi o apóstolo mais intelectual do grupo dos 12. Percebe-se que o seu evangelho era o de um cristão vindo do judaísmo, conhecedor das escrituras, fiel à tradição. Mateus escreve entre os judeus para judeus. Entre os judeus para os judeus. Procurando aí defender a tese de que Jesus era o Messias previsto nas Escrituras. A sua origem judaica fica evidente quando ele emprega, por exemplo, a expressão reino dos céus, em lugar de reino de Deus, já que o nome Deus não era pronunciado pelos judeus. A narrativa do texto de Mateus dispensa explicações sobre os costumes judaicos, por serem considerados corriqueiros e do entendimento dos seus compatriotas. Nós vamos, por exemplo, entendendo na narração, onde diz assim, que na composição literária do seu evangelho, o autor empregou como fontes o evangelho de Marcos e outros escritos particulares. Fez um trabalho de compilação bastante pessoal, ou seja, é um texto rico de hebraísmo, né? Adaptando, então, nesse caso, e também completando as fontes com os próprios conhecimentos. Mateus é chamado o homem dos discursos, por ser quem mais cita as fontes. Mostra aos judeus
que Jesus é filho de Davi e de Abraão, portanto, o Messias de Israel. Exorta os fiéis a aceitarem Jesus como o Messias prometido por Deus ao seu povo. Refere-se constantemente ao Antigo Testamento. Fala na universalidade da mensagem cristã, convidando judeus e não judeus a aceitarem os seus ensinamentos. Do ponto de vista cristológico, considera Jesus como rei, Messias, que foi rejeitado e que criou outro povo ou comunidade, né, que é a eclésia ou igreja. Emprega o termo Kyrios, ou seja, Senhor, enquanto os outros usam o termo mestre. Isso aí é o Evangelho segundo, são detalhes interessantes do Evangelho segundo Mateus, né? É interessante, então. Nós passamos para frente para, então, Lucas, que é muito também, tem vários detalhes interessantes para que nós possamos observar. Agora o Evangelho segundo Lucas, vamos lembrar que o médico Lucas era natural de Antioquia. Fato que ele cita várias vezes nos Atos dos Apóstolos. Não foi discípulo direto do Cristo, ficando isso claro desde o início do seu texto, pois que se coloca fora das testemunhas oculares. Utilizou como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras particulares da região onde viveu, incluindo-se nestas últimas documentos da época e também testemunhos dos fatos ocorridos. No caso, Lucas também teria recebido esclarecimentos de Paulo por ocasião de um encontro em Antioquia. No caso, Paulo fala sobre Lucas em suas epístolas. No caso, nas epístolas aos Colossenses, e lá no capítulo 4, versículo 14, também escrita aos Filipenses, no capítulo 24, também na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Nesse caso, pode-se situar o aparecimento do Evangelho de Lucas entre os anos 70 e 80, também depois de Cristo. Agora, o mérito particular do terceiro Evangelho lhe vem da personalidade muito cativante do seu autor, que nele transparece continuamente. Lucas é um escritor de grande talento e uma alma delicada. Elaborou sua obra de modo original, com um esforço de informação e de ordem. Está lá em Lucas 1:3. Seu plano reproduz as grandes linhas de Marcos com algumas transposições ou omissões. Certos episódios são descolocados, bem descolocados. Nós vamos encontrar e poder observar esses detalhes lá em Lucas capítulo 3, versículo 19, 20, 4, 16, 30, 5, 1 e 11, 6 a 12, 19, 22, 31, 34. E também vamos fazer referência agora, está escrito lá
em Marcos 12, 28, 34, e em comparação com Lucas, capítulo 10, 25 e 28, que assim se faz: seu plano retorna, ou seja, seu plano retoma as grandes linhas de Marcos com algumas transposições ou omissões. Alguns episódios são descolocados, como a gente viu aqui. É tido como um bom escritor. No caso, Lucas é tido como um bom escritor pelo estilo elegante da língua, no caso a língua, o grego, usada no prólogo, considerado um clássico da época. O próprio costume de escrever prólogos, dedicando o livro, era comum entre os grandes escritores. Corrige o grego de Marcos, substituindo termos vulgares ou banais por palavras eruditas. À vista dos acontecimentos da época, procurou relacionar os acontecimentos narrados com fatos conhecidos da história, obedecendo a detalhes cronológicos. Alguns estudiosos procuram ver no seu evangelho um certo olho clínico, por ser ele um médico. Vê-se isto, por exemplo, nos episódios da sogra de Pedro, do samaritano e da hemorraíça. Então, Lucas nos apresenta Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes e dos pecadores. Em Lucas 19:10 fala em salvar o que estava perdido. Em 7:36 e 50 traz o relato da pecadora que banhou os pés do Cristo. Em 15:1-32 narra ensinamentos sobre o velho ou o dracma perdida, ou os dracmas perdidos, e o retorno do filho pródigo. Em 18:9-14 fala também da prece do publicano e a do fariseu. Em 16:19-31 faz referência sobre o rico avarento e sobre o pobre Lázaro. Em 11:41-12-33 e em 14:13 mostra a necessidade das esmolas. Nota-se então, ainda em Lucas, uma preocupação com a valorização das mulheres, tendo em vista o conceito que delas tinha a sociedade da época. Assim, refere-se a Ana e a Isabel, as mulheres que acompanhavam os apóstolos, a Maria e Maria de Betânia, a viúva de Naim e a mulher da multidão que exaltou a mãe de Cristo. Cita também Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Lucas 8, 1 e 3, Isso está lá, esse registro. E num lugar todo especial está Maria, nas citações. Mãe de Jesus, fornece então muitos detalhes da vida familiar do mestre, fato que levanta a hipótese de Lucas ter entrevistado Maria de Nazaré. Corrige certas referências
extraordinárias a respeito de Jesus, que pudessem escandalizar os não judeus, ou seja, a multiplicação, no caso, em referência à multiplicação dos pães, no caso também da sogra de Pedro, aquela discussão do caminho, tal e etc. Em muitos pontos esclarece, faz a genealogia também de Cristo diferente da de Mateus, começando por Adão. Muito interessante, isso é muito interessante, os detalhes, as características, bom que nós saibamos desses detalhes, para que saibamos também entender e que então melhor conscientemente possamos viver. É interessante agora que nós passemos para o nosso evangelista, o evangelho no caso de João, o evangelho segundo João, não é? Nós vamos ver aqui agora o evangelho segundo João. Nós vamos ver dados interessantes desse evangelho. O evangelho de João só foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo, só depois do ano 100. João é o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, o Verbo divino. Esse evangelho é uma obra unitária. As partes só podem ser compreendidas na sua relação com o todo. Portanto, na leitura da obra, deve-se ficar atento ao seu conjunto e não somente às unidades que a compõem, tomadas isoladamente. O plano que estrutura o Evangelho de João é totalmente espiritual e não histórico-narrativo. A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas por uma comunidade no seio de sua experiência de fé. Nós vamos verificar pela orientação da espiritualidade amiga que a história de Jesus no Evangelho de João é apresentada como um drama composto de um prólogo, 2 atos principais e um epílogo. Considerando-se o Evangelho sob essa luz, sua característica distintiva pode ser vista como seu ensinamento iluminado. No caso, João proclama a messianidade de Jesus e a sua filiação divina, esclarecendo que, para ter vida, é preciso ter fé em Jesus. Os traços característicos do Evangelho joanino e que o diferenciam dos demais mostram a forte influência de uma corrente de pensamento amplamente difundida em certos círculos do judaísmo. Os ensinamentos dos essênios, por exemplo. Neles se atribuía a importância especial ao conhecimento ou gnose, expresso por meio de dualismos, luz, trevas, verdade, mentira, anjo da luz, anjo das trevas. São dualismos. João insiste na mística da unidade com o Cristo e na necessidade do amor fraterno. Mais ainda, o quarto evangelho, mais do que os sinóticos, quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. Os acontecimentos de Jesus são sinais cujo sentido
não transpareceu logo de início, só sendo compreendido após a glorificação do Cristo. Muitas palavras de Jesus eram dotadas de significação espiritual, que não foram percebidas senão mais tarde. Isto podemos encontrar esse registro lá em João, no capítulo 2, versículo 19. Caberia ao apóstolo, e no caso, falar em nome de Jesus ressuscitado. Em nome de Jesus ressuscitado. Recordando e ensinando os discípulos o que Jesus lhe havia dito. Conduzi-los à verdade completa. Por outro lado, João nos mostra uma faceta da personalidade de Jesus, não percebida nos demais evangelistas. Seus ensinamentos ocorrem no contexto da vida judaica, nas festas e no templo, deixando claro ao povo que ele, Jesus, é o centro de uma religião renovada, em espírito e em verdade. Nós vamos encontrar essa especificação, essa observação, esse registro lá em João, capítulo 4, versículo 24. Para o evangelista João, Jesus é a palavra, no caso, o verbo, enviada por Deus à terra, e deve regressar ao Pai uma vez cumprida a sua missão. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo também 1 e seguintes. Trata-se lá de uma missão, no caso, que consiste em anunciar aos homens os mistérios divinos. Jesus é a testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai. Vamos encontrar essa observação em João, capítulo 3, versículo 11 e também seguintes. Jesus é a água viva, é a luz do mundo. Jesus é o bom pastor. Tudo isso está em João, em vários particulares, em vários pontos, como por exemplo lá em 10, 1, 18, aonde diz que e é também o caminho, a verdade e a vida. Também em João vai se encontrar essa mesma observação, João capítulo 14, versículo 6. Nós vamos verificar que a espiritualidade diz para nós que João se move assim acima dos testemunhos dos outros escritores do Evangelho, explorando a natureza de Jesus em relação a Deus e a humanidade e os fundamentos para a crença cristã e para a vida espiritual, que é a sua consequência. Jesus, no retrato de João, é, ao mesmo tempo, um com o Pai, um só com o Pai, e um com sua igreja na terra. Há detalhes no quarto evangelho que nos fazem supor haja entre o apóstolo de Jesus, uma maior proximidade. Por exemplo, ao descrever o encontro do mestre com Nicodemos, lá no seu evangelho, está lá registrado em capítulo 3, versículo 1 a 15. O evangelista nos transmite a certeza de estar presente, testemunhando a conversa. Uma testemunha que talvez estivesse à porta, como quem se encontra à espreita, até surpreender ao esclarecedor colóquio entre o Rabi Galileu e o doutor da lei. Noutro momento, quando narra
nesse caso, quando narra o episódio das bodas de Canaã. Está lá em João 2, 1 a 12. João parece reviver o adolescente maravilhado colocado perante o Rabi, pleno de sabedoria, que abençoa a união matrimonial com sua luminosa presença. Em outras passagens evangélicas, a presença de João é percebida claramente, como se ele fosse a sombra de Jesus. Acompanha o Rabi na íngreme subida de 562 metros. Lá está esse registro em Lucas também 9, 28, 36, até nesse acompanhamento dele de 562 metros, nessa subida até o cume do Monte Tabor. Após as 4 horas de marcha, dorme junto a Pedro e Tiago. Na madrugada que avança, escuta vozes que vibram no ar. A sublime visão de Jesus, vestido de luz, o faria, mais tarde, evocar a cena inesquecível ao iniciar a sua narrativa. Muito bem, queridos irmãos, nessa narrativa evangélica, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Está em João capítulo 1, versículos 4 a 5. Finalmente, é oportuno lembrar que a promessa do advento do Consolador consta apenas do Evangelho de João, que assim nos transmite o feliz anúncio de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei, nesse caso, ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. João capítulo 14, 15, 18, também o capítulo 15, 26, 27. Queridos irmãos, ficamos por aqui. Mais uma aula aqui deixamos para reflexões importantes para cada um de nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e até o próximo momento de estudo, no próximo domingo. Muita paz a todos, que assim seja.